Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo na nossa série de análises. Hoje, a gente vai explorar algo literalmente impressionante: o sistema nervoso humano. Sabe aquela ideia antiga com cara de livro didático de que o cérebro adulto é uma estrutura estática que simplesmente para de se desenvolver? Pois é, podem esquecer isso. A ciência já provou que a realidade é muito mais dinâmica. Nós não temos um sistema rígido, mas sim uma rede de comunicação viva, frenética e absurdamente adaptável, operando silenciosamente dentro de cada pessoa comum. É uma verdadeira máquina biológica se ajustando o tempo todo para manter tudo funcionando. E para entender essa adaptação, a gente precisa falar sobre neuroplasticidade. Basicamente, é a pura magia biológica em ação. O nosso cérebro não é um bloco de concreto. Cada experiência do nosso dia a dia, cada pequeno estímulo, reconecta o nosso hardware interno. Mesmo que a gente não fabrique neurônios novos o tempo todo na fase adulta, essas células estão sempre criando novas rotas e expandindo conexões. Nosso sistema se molda a cada instante, provando que aprender e se transformar é literalmente o projeto de uma vida inteira. Para organizar o raciocínio, nós dividimos essa imensa geografia biológica em 5 passos: a máquina adaptável, o centro de comando, a rede periférica, quando ocorrem falhas e o efeito de substâncias. Vamos lá, começando pela parte 1, a máquina adaptável. Como ações supercotidianas reconectam o nosso cérebro. O mais incrível de tudo isso é que ninguém precisa de superpoderes para realizar grandes feitos neurais. Eles acontecem com pessoas comuns, em tarefas absolutamente normais. Pensem num estudante focado, se preparando para uma prosa importante. O ato de estudar e repetir não é só um esforço mental abstrato, ele é físico. Quando a gente repete uma informação, o cérebro fortalece as conexões entre os neurônios, criando uma rota de acesso muito mais rápida para aquela memória. A repetição literalmente constrói novas estradas no cérebro. Sem magia, apenas a nossa fantástica capacidade natural de adaptação. Parte 2. O centro de comando. É a hora de conhecermos o sistema nervoso central. Esse nosso hub de processamento, formado pelo encéfalo e pela medula espinal, é tão crucial que exige uma blindagem de elite. É aí que entram as meninges, funcionando como a nossa armadura e nosso sistema de amortecimento biológico. A gente tem 3 camadas: a dura mater, que é a mais externa, grossa e fibrosa, atuando como um escudo pesado. Logo abaixo vem a aracnoide, bem mais delicada, que guarda o líquido cérebro-espinal para absorver os impactos físicos. E coladinha no tecido nervoso fica a pia mater, lotada de vasos sanguíneos, garantindo que não falte oxigênio nem nutrientes para a máquina rodar. E olhando lá dentro da estrutura, a arquitetura é genial. Temos basicamente a substância cinzenta e a substância branca. Pensem na substância cinzenta como o verdadeiro cérebro da operação, cheia de corpos celulares processando e integrando os dados. Já a substância branca atua como a nossa internet de fibra ótica. Ela é um conjunto de fibras nervosas construído para conduzir as informações numa velocidade absurda, interligando toda a rede instantaneamente. Detalhando o encéfalo, a gente logo percebe que ele não é uma massa única, mas sim 4 gigantescos polos de trabalho. O cérebro, a maior parte de todas, é o titã que gerencia aprendizado, memória e raciocínio. O tronco encefálico é aquele zelador incansável, mantendo funções de vida ou morte rodando sem pausa, como respiração e batimentos do coração. Temos o cerebelo, mestre de obras da nossa coordenação e equilíbrio, e o diencéfalo, que integra os dados dos sentidos e regula a fome, a sede e quando a gente precisa dormir. É uma divisão de trabalho simplesmente impecável. Parte 3. A rede periférica. Como esse centro de comando se conecta com o resto do corpo humano? Se o encéfalo é o servidor central, o sistema periférico é o cabeamento que leva as mensagens até a ponta dos dedos. E ele é dividido de um jeito super esperto. De um lado, o sistema nervoso somático é quem obedece à nossa vontade. Aquela decisão consciente de caminhar, piscar os olhos, pegar um objeto, tudo acontece aqui. Do outro lado, existe o sistema nervoso autônomo, que é o piloto automático absoluto. Ele comanda coração, digestão, enfim, tudo aquilo que a gente não pode e nem precisa lembrar de fazer. Ele garantindo os bastidores para que a nossa mente possa focar em viver. E dentro desse piloto automático, rola um cabo de guerra perfeito. O sistema simpático usa a noradrenalina para disparar o alarme de emergência, preparando a gente para a ação, no clássico modo de luta ou fuga. Como um contrapeso direto, vem o parasimpático, que usa acetilcolina para acalmar os ânimos, baixando o ritmo e devolvendo o corpo ao descanso e à recuperação. Eles são forças opostas, puxando a corda, mantendo o organismo no mais perfeito equilíbrio. Mas e quando dá um problema, uma emergência total onde nem dá tempo de pensar?
É aí que o arco reflexo brilha. Imagine encostar a mão sem querer numa chapa quente. Um tropeço comum de qualquer pessoa. A informação de dor não viaja até o cérebro para ser debatida, de jeito nenhum. Os neurônios sensoriais dão um grito direto para a medula espinal e a própria medula espinal processa e atira de bate-pronto a ordem para o músculo encolher. A gente puxa a mão para trás antes mesmo de ter consciência da dor. Um mecanismo automático brilhante para proteger o corpo de danos sérios. Parte 4. Quando ocorrem falhas. Entendendo os distúrbios do sistema nervoso. Infelizmente, como em qualquer rede mega complexa, o sistema pode apresentar falhas, e isso muda drasticamente a realidade da pessoa afetada. A gente tem panes vasculares, como o AVC, onde um bloqueio ou rompimento rouba o oxigênio das células. Existem as tristes condições neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e ALA, que destroem progressivamente funções cruciais, indo desde a memória até o comando motor básico. Vemos problemas de estrutura, tipo os aneurismas, que são veias e artérias dilatadas, e até panes de energia elétrica, como na epilepsia, causando convulsões. É algo que nos faz refletir muito sobre a fragilidade e a importância de cuidar desse maquinário. Parte 5. O efeito de substâncias. Como os hacks químicos afetam a nossa rede. Substâncias químicas externas podem mudar as regras do jogo. A começar pelos depressores, que são literalmente um freio de mão para o sistema. Aqui a gente tem o álcool, os ansiolíticos e os opioides. Eles puxam a atividade cerebral lá para baixo. Isso pode até trazer um relaxamento temporário, mas o custo é altíssimo. Perda de coordenação, lentidão nos reflexos e, em doses maiores, eles podem desligar as funções do corpo ao ponto de parar a respiração. É o sistema inteiro forçado a uma perigosa letargia. Do outro lado da moeda, os estimulantes fazem exatamente o oposto. Pisam fundo no acelerador. A nicotina, a cocaína e as anfetaminas forçam o cérebro a um estado explosivo de vigilância e alerta extremo. Eles inundam os canais com neurotransmissores como a dopamina ou impedem que eles sejam recolhidos. E o resultado é uma aceleração irreal que cobra um preço muito pesado, submetendo o corpo a um estresse e a uma exaustão que ele simplesmente não consegue manter. Por fim, a gente esbarra nos perturbadores, os alucinógenos. Eles não querem só acelerar ou frear, eles embaralham todo o painel de instrumentos. Como agem substâncias tipo LSD, a maconha e o êxtase? Elas corrompem a forma como o cérebro interpreta o mundo comum ao nosso redor, o tempo parece distorcido, surgem alucinações sensoriais e os freios reguladores do humor ficam comprometidos. É uma falha crítica forçada na lente pela qual o nosso centro de comando enxerga e processa a própria realidade. Chegamos ao final da nossa exploração, e a grande conclusão que fica é esta. O nosso sistema nervoso está muito longe de ser algo estático. É a estrutura de adaptação mais espetacular da biologia humana. Então, de tudo que vemos hoje, deixo essa provocação. Sabendo desse incrível poder da neuroplasticidade, como é que as suas rotinas, as suas experiências e escolhas estão esculpindo as suas próprias conexões neste exato instante? Nossa máquina não para nunca. Pensem nisso e continuem se maravilhando com as capacidades do próprio corpo. Um grande abraço e até a próxima!